Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Como a Bíblia chegou até nós? Vamos continuar nesse tema. No outro vídeo falamos sobre a inspiração e a revelação. Agora nós vamos falar quais foram os critérios para que os 66 livros se tornassem livros inspirados, livros canônicos. Imagina você, desde que surgiu a escrita, quantos livros foram escritos, desde quando surgiu a escrita até os dias em que oficializaram os 66 livros canônicos da Bíblia Sagrada que nós usamos. Quando surgiu a escrita, pastor? Você me pergunta. Bom, os estudiosos eles afirmam que a escrita apareceu por volta de 3.500 anos de Cristo. Imagina, 3.500 anos antes de Cristo, mais 2021 depois de Cristo, né? Mais de 5.500 anos que a escrita foi descoberta, né? Mas é a partir do cânon. Eu vou depois, mais na frente, explicar sobre o cânon, livros canônicos, né? A partir do cânon, dos livros canônicos, surgiram os livros apócrifos e os livros canônicos. E os critérios para que esses livros inspirados se tornassem, eles começaram pelo Velho Testamento. Então, deixa-me falar para vocês agora alguns critérios. O primeiro critério que tinha que ter para se tornar um livro canônico, um livro inspirado, teria que ser testemunhados, ter testemunhas, pessoas teriam que confirmar que viram, que ouviram, e ser visto em público. Esse é o primeiro critério. Esses livros teriam que ser testemunhados. Segundo, autoridade inerente, quer dizer, não poderia ser qualquer um. O conteúdo do livro teria que ser verdadeiro e confirmar os registros. Antes de eu falar aqui o terceiro critério, eu gostaria que você já desse um joinha, se inscreva, ative o sino e compartilhe com alguém. Eu estou procurando mostrar para todos os amigos, principalmente para essas pessoas que têm me acompanhado todos os dias, que são fiéis. Você deveria formar um grupo de oração ou uma lista de transmissão de oração para vocês transmitirem, enviarem esses links, e aí era uma forma de você evangelizar. E você levar as pessoas a se inscreverem, porque todas as pessoas que estão inscritas nesse canal eu estou apresentando em oração todos os dias nas minhas orações. E é uma maneira de evangelizar. Como você está vendo, nós fazemos estudos e trazemos aqui sem partido, trazendo para denominação tal, religião tal, não. De uma forma bem transparente e equilibrada, tá bom? Então vamos aqui para esse terceiro critério do Antigo Testamento, né? O terceiro critério era a autoridade do autor, quer dizer, o autor teria que ter autoridade. E a gente sabe que esses livros escritos no Velho Testamento, vê lá, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias, imagina a autoridade que tinha esses homens. A autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual, teria que ser de linguagem profética quem escreveu o livro. E teria que ter autoridade para confirmar o que estão falando. Agora, os critérios do Novo Testamento, primeiro, tem que ser uma produção antiga. Não poderia ser uma produção, um conteúdo de um livro recente. Tinha que ser antiga. E esses critérios que eles vêm confirmar o cânon é justamente o primeiro século, segundo, terceiro, quarto século. O segundo critério, apostólico, deveria ser conectado com a figura apostólica. Quer dizer, direto de um apóstolo, ou então de um discípulo de um apóstolo, direto ou indiretamente, teria que ter essa conotação aí, ou essa conexão com o apostolado. Terceiro, teria que ser universal. Universal aqui não é uma denominação, teria que ser católica. Católico não seria também uma religião, mas aqui mostrando que não poderia ser um conteúdo direcionado a uma denominação,
a uma religião. Então, um dos critérios exigidos para fazer parte dessa lista de livros canônicos, então teria que ser uma produção que não tivesse vínculo com nenhuma instituição, com nenhuma religião. Tinha que ser bem equilibrada. E o quarto critério teria que ser ortodoxo, né? Quer dizer, bem tradicional. Não poderia ter nada que viesse contradizer os ensinos de Cristo, tratando-se aqui dos critérios do Novo Testamento. E os debates que foram feitos para saber quais os livros que iriam fazer parte do cânon ou não fariam parte, foram muitas e muitas e muitas vezes, muitos consensos, muitos debates. E foi a partir do primeiro século, terceiro século e até o quarto século. E a discussão normalmente era para definir, distinguir, dizer, determinar quais os livros que entrariam e também as posições teológicas de cada matéria, de cada material. Tinha que trazer algo concreto e verdadeiro, não podia errar. Por isso que foram muitos debates. Mas a primeira vez que se surge uma lista foi no ano de 367 depois de Cristo. E esta lista de livros, quem trouxe foi justamente o Atanásio, bispo de Alexandria. Então você veja que como existia esse grupo, essa equipe de Atanásio, também existia a oposição, o outro lado. E essa lista não foi aceita de imediato. E ainda rolaram muitos debates e reuniões e consensos. Então, se a gente está falando do ano 367 depois de Cristo, imagine você, 1000 anos antes, mais de 1000 anos, né, antes da reforma de Lutero. A exigência para esses livros entrarem no cânon era muito grande. E nessa época, nem a Igreja Católica existia. O que existia era uma grande perseguição, muito grande, com essa primeira igreja, a igreja primitiva. E quando foi aprovado a lista de livros sagrados, livros inspirados, os livros canônicos que nós temos hoje, o Apocalipse ele foi o último livro a ser aceito, e formando 66 livros. A lista de livros que ficaram para trás, que não foram aprovados, são mais de 113 livros apócrifos, que fora outros que existiam. Os livros apócrifos foram aqueles que não entraram nem na Vulgata. O que seria a Vulgata? A Vulgata é uma versão latina do hebraico para o latim na Bíblia, né? Que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos. Nem entraram também esses livros apócrifos na Septuaginta. O que seria a Septuaginta? Septuaginta é a versão bíblica traduzida do hebraico para o grego. Então a Vulgata é uma versão do hebraico para o latim, que não foi aceito, e o Septuaginta é a versão do hebraico para o grego. Por isso que os livros apócrifos não foram aceitos para o cânon. Até a reforma de Martim Lutero, 1517, imagina você, nós estamos falando de 367 depois de Cristo, quer dizer, no quarto século, e aí passa todos esses anos, esse tempo, e a reforma vem em 1517, a partir de Martim Lutero, quando ele escreveu as 95 teses que criticavam a Igreja Católica. E o Papa criticava aquelas práticas que a Igreja pura, a Igreja Santa não aceitava, não concordava. E já vinha de muitos anos, muitas coisas, que em outros vídeos a gente fala mais sobre isso. Então Martim Lutero, ele pega essas 95 teses e ele fixa na porta da Catedral de Wittenberg.
Por isso que até hoje a Bíblia da Igreja Católica é uma Bíblia canon com 5 livros apócrifos. Por isso que nela contém 71 livros. E a partir da reforma da Igreja, a partir de Martim Lutero, lá em 1517, que a Igreja Católica continua com os seus livros apócrifos nas suas Bíblias, e a Igreja Protestante. Daí surge a Igreja Protestante que protestava as coisas erradas daquela Bíblia canônica ou daqueles costumes, daquelas práticas que praticavam. Eu só vou citar algumas, porque são 95 teses, mas está aqui no Google, né, para quem quiser pesquisar, né? Uma delas é: e esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e a santificação a cargo do ofício dos sacerdotes. Olha a outra aqui, olha essa 6ª tese: o Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. Inclusive, essa 8ª tese fala justamente do cânon, né? Que não as ordenanças de prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas aos impostas e aos vivos, e de acordo com as mesmas ordenanças não dizem respeito aos moribundos. Então, são várias teses. Martim Lutero, ele prega essas teses na porta da catedral, e a partir daí começa-se uma grande revolução dentro dessa área espiritual, religiosa. A igreja se divide, os protestantes para cá, os que continuavam católicos ortodoxos para lá, e numa época difícil, porque em 1517 ainda não existia a democracia, o direito de liberdade de expressão, de você que crê no Deus que você quiser. Então não tinha essa liberdade, a democracia. Então foi um tempo também muito difícil para esses reformados, para esses protestantes, que agora eles deixam de seguir um regime religioso, um sistema religioso, para seguir a santa palavra de Deus, a pura palavra, o ensinamento de Jesus, que seriam os livros canônicos, os livros inspirados. Amigos, nós vamos continuar falando, eu vou continuar trazendo todas essas pesquisas concluídas. As minhas fontes são dicionários, são livros. Posso até aí ter uma margem de erro a cerca de 3, 4% apenas, porém, estou tendo todo o cuidado para trazer a verdade para todos vocês. Muito bem, escreva nos comentários se você está gostando, o que você está achando, e divulgue o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Sempre quando você receber o vídeo, você dê um joinha para podermos continuarmos nesse algoritmo do YouTube. A oração que será feita, você vai precisar de clicar aqui na tela. Quando você clicar aqui na tela, então vai abrir a oração, e aí você já pegue um copo com água, se preparando, pois nós estamos abençoando, consagrando a água, tá bom? Não importa a sua religião, sua denominação, o que importa é a sua fé no Senhor Jesus. Fiquem atentos aí, porque se você ativou o seu sino dentro aí do YouTube, então se o seu sininho está ativado e nessa escrito todas, então certamente vai bater na sua porta aí do YouTube, do seu canal, o próximo vídeo, tá bom? Então, momento de oração, clica aqui
nesse vídeo e é momento de oração.